Estamos ao vivo, então. Meu nome é Patrick Timóteo e sejam bem-vindos à nossa terceira live, nosso terceiro vídeo sobre diabetes, nesse Novembro Azul de 2020. Hoje nós teremos um convidado muito especial, ele que é mestre e doutor em comunicação pela Unicinos, é empreendedor, criou a empresa Impulso, uma empresa de marketing digital, e hoje veio falar para a gente como é que é a experiência de uma pessoa que acabou de descobrir a diabetes, né? Então, o Daniel Bittencourt vai ser o nosso convidado de hoje para falar um pouco mais sobre diabetes. Então, eu convido o Daniel para conversar com a gente. Então, pode entrar, Daniel. Olá, Patrick, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. E contigo? Tudo certo, cara. Depois de todos os perrengues que eu passei nos últimos meses, agora posso dizer que eu tô bem, assim. Claro. E principalmente uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, além de toda a situação que o Daniel vai trazer para nós, a gente está vivendo uma pandemia, né? E isso é uma situação que pode agravar ainda mais esse diagnóstico, né? Então, Daniel, é um prazer enorme para nós te receber hoje para conversar. E eu queria começar, então, sabendo quem é o Daniel. Então, o Daniel Bittencourt, que eu trouxe aqui, professor da Unicinos, mas quem é o Daniel? Então, cara, assim, primeiro agradecer o teu convite, né? O convite da Bruna, poder falar contigo, com os teus seguidores aí sobre um assunto que eu acho que é de fundamental importância. Assim, cara, eu sou um ordinary guy, assim, um cara comum, entendeu? Eu sou professor, sou jornalista, tenho uma empresa, um sócio, funcionários. Dou aula na Unicinos há quase 20 anos, coordeno um curso de graduação na universidade desde 2009 e trabalho com comunicação aí. Esse ano eu vou completar 25 anos de formado, né? Então, já passei por vários lugares aí legais, nem tão legais, assim. Passei em lugares como Grupo Abril, Gazeta Mercantil, RBS, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Terra. E desde 2004 eu sou professor da Unicinos, né? Em várias áreas, assim, né? Comunicação, design e marketing são os principais territórios por onde eu orbito, né? E, e sou talvez um exemplo, assim, de como os homens costumam levar o seu cuidado com a saúde ou o seu não cuidado com a saúde até descobrir um fato, como eu acabei descobrindo vamos lá, a gente está no meio de novembro, 3 meses, né? Faz mais ou menos 3 meses que eu acabei descobrindo a minha condição de diabetes, né? Eu costumo não dizer, Patrick, que eu sou diabético, porque eu não sei como é que é o teu caso, mas eu acredito que o diabetes não me define como pessoa, né? É uma condição que eu tenho, como eu poderia ter, sei lá, enxaqueca, eu poderia ter gota, eu poderia ter, como já tive, assim, problemas renais por somatização e tal. Então, diabetes é uma. Vou fechar aqui um pouquinho, estava circulando no ar. Diabetes é uma condição crônica que eu convivo agora, né? E que. Mas eu acredito que ela não é definidora da minha personalidade, da minha vida. A questão, obviamente, que tu levantaste agora, né, da pandemia, ela é uma questão, uma condição importante. Eu procuro circular o menos que eu posso, porque é uma condição, né, que pode vir a favorecer a Covid ou agravar um quadro de Covid-19. Mas nesse sentido, cara, minha jornada, que é muito menor que a tua, né, que tem 8 anos aí na jornada em convívio com a doença, é uma jornada de descoberta e de autodescoberta também, né? Eu encaro muito nessa perspectiva. Assim, a gente tem uma diferença de idade importante, né? Tu podia ser meu filho, né? Mas eu acho que é uma condição que é legal de também eu entender algumas coisas e, a partir desses entendimentos, ressignificar vários processos, várias atitudes que eu tinha na minha vida, né? Com certeza, eu acho que é muito importante falar isso também sobre a questão de pandemia, primeiramente. A diabetes, ela não é a primeira doença considerada doença de risco, né? Quadro de risco para a pandemia, para o Covid-19. Mas as complicações que o Covid pode trazer podem ser agravadas em virtude da diabetes, né? Não E é que tu fica mais vulnerável, né, Patrick? É que no caso de tu adquirir, aí né, é exatamente o que tu falou, as consequências
um quadro pode se agravar muito mais rapidamente para alguém que tem versus alguém que não tem, né? Então, ainda é uma doença que a ciência está tentando entender, mas o pouco de entendimento cara, eu tenho ficado em casa o máximo que eu posso, eu saio, como eu fiz agora, né, buscar meu filho na escola e tal, mas o máximo que eu posso, acabo permanecendo aqui, né? Sim, com certeza. E uma coisa também que a gente conversou é que existe uma hashtag que é muito importante a gente lembrar, que é a hashtag cara de diabético, né? Porque a diabetes, ela não tem cara, gente. A diabetes, ela pode aparecer para um jovem de 21 anos ou o jovem de 13 que eu fui quando descobri a diabetes, assim como pode aparecer com 30, 40, 50, 60 anos. Então é uma doença que ela não tem idade, ela não tem cor, ela não tem gênero, ela aparece para todo mundo. E isso é muito importante a gente frisar. Então, sempre é muito importante tomar esse cuidado, né? Mas, Daniel, então, descobriste a diabetes, eu acho muito importante também pensar nisso, né? A diabetes não me define. Isso é uma visão muito legal de se ter, porque justamente a diabetes ela não define as pessoas. Assim como ela não escolhe quem vai adquiri-la, ela não define essa pessoa. Mas eu queria saber então, tu falaste sobre 3 meses atrás ter descoberto essa condição, né? E eu queria saber um pouco, então, como é que foi os sintomas, né? O que tu pode nos trazer de como é que foi para ti essa descoberta? Quais foram os sintomas? Por que que tu foi atrás e descobriste essa condição? Eu acho que como todo mundo, né, Patrick, vive um ano absolutamente atípico e que a gente foi preciso que a gente desenvolvesse um senso de adaptação muito grande. Eu passei por algumas transformações bastante significativas e, cara, ali por julho, talvez, na verdade, nem fui eu, assim, a minha mulher notou que eu estava indo muito ao banheiro, estava acordando de noite, às vezes, para tomar água. Tinha dias em agosto, assim, as primeiras semanas de agosto, que eu me sentia muito cansado. E aí eu tava começou a aparecer uma infecção em mim e eu procurei o meu médico que pediu os exames, assim, disse, olha, vamos investigar o que que é, antes de tu sair tomando remédio e tal. E ele me pediu o exame de sangue e de urina, no exame de... Dos dois exames confirmaram que a minha hemoglobina glicada estava super estourada, assim, né? Eu estava com 240, eu acho, de glicemia, e eu estava com 7,5 ou 7,6% de glicada, né? Que é a média da tua glicose dos teus últimos 3 meses, né? Aí eu liguei para ele, né? Ele tinha tido um contratempo, eu fiz uma conferência por telemedicina, a gente conversou sobre o diagnóstico, ele me passou o tratamento, e aí ele me indicou também, eu falei com o meu cardio clínico, que me trata há muitos anos, e ele disse, olha, agora então a gente tem que te encaminhar para um endócrino, eu mandei os mesmos exames que o meu outro médico tinha encaminhei para o meu cardio, e ele disse assim, tu vai procurar esse cara, ele vai te tratar e tal. E, e o, e o Alex, que é o meu cardio, disse assim, cara, não é legal, tu vai receber esse diagnóstico meio como uma bomba, mas, velho, afasta aquelas ideias que tinham antes, de uns 30, 40 anos atrás, de gente amputada, né, de uma série de restrições. Hoje a medicina evoluiu bastante. Óbvio que se tu seguir o tratamento e continuar tendo a vida que tu tinha, né, a tua condição não vai ser legal. Agora, se tu perceber que tu precisa modificar algumas coisas, e a partir disso, com o tratamento, tu vai ver que a tua vida vai ser muito... Ela vai ser uma vida que não é aquela vida que tu deve estar imaginando, não é a vida que tu tinha, mas provavelmente tu vai ter uma vida mais saudável do que tu teve até agora. E aí eu fui para o Guilherme, que é um endócrino, levei os mesmos exames que os meus outros dois médicos tinham visto, e o Guilherme me perguntou meu histórico familiar e tal, e olhou para os exames e disse assim, cara, que estranho, assim, a tua glicemia está em 240, era mais ou menos isso, tua hemoglobina glicada tinha que estar nos 11%. Não está batendo uma coisa com a outra. Eu disse, pá, por quê? Porque, cara, não é compatível, né? Daí ele me perguntou, tá, tu emagreceu nos últimos tempos, assim? Eu disse, não, tenho esse peso há bastante tempo, já uns 10, 15 anos. Eu disse assim,
conta um pouco a tua história, né? Eu falei assim, olha, cara, meu pai é diabético tipo 2, mãe do meu pai é diabética tipo 2, minha avó, inclusive, tinha um saco de bala no guarda-roupa, entendeu? Que ela não abria a mão, ia lá, comia bala depois do almoço. Então, eu cresci um pouco ouvindo as histórias dela e o meu pai descobriu a condição dele faz uns 8 anos. Assim, né? Meu pai tem 68, então é bem o que tu comentou, meu pai descobriu a condição dele de diabético, diabetes mellitus, né, tipo 2, com mais ou menos 60 anos, e o meu pai se trata por via oral, assim, né? E aí eu contei essa história para ele, ele começou a olhar o meu histórico, olhou os meus exames, perguntou se isso já tinha aparecido alguma vez antes, né, algum apontamento de glicemia alterada. Eu disse para ele que o Alex há muito tempo me pedia para começar a caminhar antes das aulas não ensinos, para eu ter um estoque, assim, de, né, evitar qualquer tipo de problema, porque se tu pratica 150 minutos de exercício por semana, já está provado pela Organização Mundial de Saúde que isso melhora a tua condição cardiovascular, a absorção da glicose, né, pela insulina produzida pelo pâncreas também melhora significativamente, enfim, uma série de condições nesse sentido que o Alex, desde 2013, 14, já estava dizendo para eu fazer. E eu, como todo homem que não se cuida, ignorei, né? Então, eu fui contando um pouco a história para ele, ele disse assim, cara, tua avó tipo 2, teu pai tipo 2, as características desse exame aqui, cara, tu é tipo 2, entendeu? Com as informações que eu tenho aqui, tu é tipo 2, então tu vai tomar esses dois remédios. Ele me receitou Forxiga, não sei se a gente entra nesse tipo de detalhamento, mas ele me receitou dois remédios, Forxiga e Glifage. Glifage eu tinha que ir aumentando a dose a cada 5 dias, porque ele pode causar constipação e uma série de outras coisas. E ele disse assim, cara, o negócio é o seguinte, tu vai nessa nutricionista, ela trabalha comigo há muito tempo, a gente não defende uma dieta restritiva, isso é fruto de controvérsia na minha família, assim, porque eles acham que eu devo cortar total carboidrato, eu não sei como é que tu te trata, do ponto de vista alimentar, mas eles defendem que eu deveria comer normalmente, né? E a discussão toda na minha família é o que é comer normalmente, né? Qual é o parâmetro para decidir o que é comer normalmente? Então, eles me explicaram que eu deveria comer o que seria a dieta de qualquer pessoa, né? Salada, legumes, oleaginosas, uma porção modesta de carboidrato, ou massa, ou aipim, ou batata, ou arroz, proteína, né? Tentar ter todos esses grupos alimentares no prato e comer moderadamente, 6 vezes por dia, né? Fazer 6 refeições, né? Isso foi uma quarta-feira, eu saí de lá, o meu filho me acompanhou, a gente foi numa farmácia, eu comprei os remédios, comecei a tomar naquele dia. Isso era a véspera daquele feriado de 7 de setembro. Na sexta-feira eu viajei com a minha mulher para Santa Catarina e estava tudo certo, né? Eu estava me alimentando desde o momento em que eu conversei com ele, desde o diagnóstico anterior lá com, com o Vinícius, eu já estava me alimentando diferente. Quando eu fui para o endócrino, ele me deu essas questões todas, eu passei a me organizar um pouco melhor, comecei a tomar medicação e eu viajei na sexta, né? E, cara, foram uns 2 dias que eu comi melhor em muito tempo, assim, né? Dosando as coisas, moderando ingestão de álcool, né? Enfim, aí eu passei bem na sexta, no sábado, no meio da tarde, eu fiquei mais cansado que o comum, mas eu lembrava que em agosto eu estava ficando muito cansado também, então não dei muita bola. Eu jantei no sábado e fui dormir relativamente cedo, assim, né? No outro dia, cara, eu sou um cara que acordo muito cedo sempre. 6h30, 7 horas eu já tô de pé, assim. E naquele domingo eu acordei meio assim, pá, vou ficar um pouco mais na cama e tal, e eu acabei ficando até às 11, minha mulher ficou meio estranhando. E, e à tarde eu comecei a ter indisposição, assim. E a sensação que eu tinha é que a minha bateria estava acabando, assim, tá perdendo energia, sabe? Na tarde de domingo, ela me levou na Policlínica do SUS em Garopaba, a gente estava lá.
o médico me fez uma série de perguntas e entendeu que eu estava com níveis reduzidos de açúcar, né? Como eu tinha começado o tratamento, o meu corpo estava se adaptando à medicação e como ele estava convivendo algum tempo com níveis altos de açúcar, então, cara, pode acontecer isso, né? Se quiser eu te hidrato aqui, se não, tu toma um Vonal, vai ficar melhor e tal. Eu fui para casa, não melhorei, minha condição foi piorando, passei muito mal naquela madrugada de domingo para segunda-feira, vomitei muito, né? Vomitei sangue, fui ao banheiro defecar também nessa condição, tive muita diarreia. Foi uma noite que eu dormia 30 minutos, assim. Aí no dia, na segunda, que era o feriado, eu acordei cedo, na verdade não dormi, né? 7 horas ela me levou de novo para a policlínica e aí o diagnóstico que eu tava com suspeita de Covid. Eu estava claramente desidratado, eu estava com um quadro que remetia a uma virose pelos vômitos e pela diarreia, só que eu não tinha entrado em contato com ninguém. Eu não saí fazendo festa, não saí me expondo. Sempre que eu saí de máscara, né? Especialmente porque eu tinha descoberto diabetes 10 dias antes, talvez. E aí, cara, enfim, fiquei lá, fiz soro, fiquei umas 2, 3 horas, aí voltei para casa, a gente arrumou as coisas e a gente voltou. Quando a gente começou a voltar na viagem, uma amiga que tinha ido de carona com a gente foi dirigindo, eu fui no banco de trás, a minha mulher no banco da frente, e ela começou a ficar muito preocupada com a minha condição, assim, porque nada parava no meu estômago, e onde eu parava, eu deitava e apagava, assim. Eu não desmaiava, mas eu tinha muito sono. E aí ela falou com os meus dois médicos, meu cardio e meu endócrino, né? E eles disseram, volta mais rápido que vocês puderem para Porto Alegre, levem ele para o Moinhos, quando vocês chegarem me avisem que eu vou para lá. E só que ela ficou muito insegura com essa informação, porque ela via que meu quadro estava piorando. Ela começou a ir no Google Escola, olhou as bulas dos remédios, viu que o Forxiga, em determinadas condições, provocava uma reação adversa, que era o favorecimento de um quadro que ninguém pega cetoacidose. A gente desenvolve um quadro de cetoacidose. O que é? É o desequilíbrio químico do teu sangue. Nosso sangue tem um pH específico e você sabe que o corpo humano ele é movido a reações químicas. Então, quando há um desequilíbrio, ou o teu sangue fica muito alcalino ou muito ácido, isso cria uma série de condições, né? Então, ela viu essa informação, ficou desconfiada, começou a ler uma série de artigos falando sobre diabetes tipo 2 versus Forxiga, versus o que podia acontecer. E ela, como trabalha no SUS, ela ligou para um amigo que é médico e disse assim, olha, está acontecendo isso com o Daniel e tal. Mandou um vídeo meu que eu vi uma vez e prometi que eu nunca mais ia ver, que era eu no banco de trás do carro. E ele disse assim, cara, onde é que vocês estão? Né? E ela disse assim, a gente está em Araranguá. Ele disse assim, então entra em Araranguá agora e leva na primeira UPA que aparecer. Bota no GPS aí, ele precisa ser estabilizado. Eu não sei o que ele tem exatamente, mas a condição clínica dele está evoluindo rápido, pelo que está me contando, ele precisa ser estabilizado. Elas fizeram isso, eu entrei, acho que a primeira coisa que eu podia falar, assim, acho que eu estou me estendendo um pouco, mas Sem eu fui muito problema. bem, Vai no o tempo que tu precisar. Sem problema. tratado nas duas intervenções que eu precisei, 2 equipamentos do SUS que eu precisei, fui muito bem tratado. Talvez tenha tido um erro de diagnóstico em Garopaba, que já podia ter diagnosticado o que estava acontecendo comigo. E tanto em Araranguá também, que era uma UPA que tinha muitas pessoas sendo atendidas, mas não tinha equipamentos, assim, os equipamentos estavam estragados. Eles queriam fazer uma endoscopia em mim, e o endoscópico estava estragado. Não tinha remédio. Mas nos dois lugares eu fui muito bem tratado, né? Eu cheguei na UPA de Araranguá, eu fui rapidamente encaminhado para a médica que conversou comigo, mas eles ainda tratando como quadro de virose, eles não estavam, ninguém conseguia entender exatamente o que estava acontecendo, estavam vendo que
meus sinais estavam se degradando, eu fiquei todo esse tempo consciente, o máximo que acontecia era que eu dormia, e, e a minha mulher, num determinado momento, isso era mais ou menos umas 7 horas da noite, eu acho, ela descobriu que tinha um hospital da Unimed em Criciúma. Criciúma é uma cidade bastante importante de Santa Catarina, uma cidade rica, e ela intuiu, como tinha intuído junto com um amigo dela, que ela precisava entrar em contato, que ela ia me levar para aquele hospital onde haveria equipamentos, né, condições de me tratar melhor. Aí teve uma confusão para conseguir me transferir, mas ela conseguiu fazer isso, né? Eu fui transferido para o hospital de Criciúma às 10h30 da noite de domingo, de segunda, e já quando eles começaram a me examinar, eles identificaram a possibilidade de eu ter adquirido esse quadro de cetoacidose, que é esse desequilíbrio químico. Eu cheguei lá e fui direto, fui levado direto para a UTI, onde meus sinais começaram a ser monitorados, eu comecei a ser medido para glicemia de hora em hora, eu fiz vários exames, várias gasometrias venosas e arteriais para ver qual era o nível do pH do meu sangue. Eu fiquei 4 dias internado na UTI. Fui muito bem tratado, assim, também de novo, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista da tua saúde emocional, que se degrada bastante, né? Cara, assim, o que aconteceu comigo, né? Tô contando essa história toda, é que 3 fatores concorreram para que o meu quadro chegasse ao quadro que tu, na conversa preliminar, tu disse que tu nunca teve. E, cara, eu rezo, torço para que nunca tenha que passar, né? Eu de fato estava tomando um remédio por conta de um diagnóstico preliminar, né, induzido ao erro. Meu médico foi induzido ao erro por conta da medição do meu sangue e da minha urina lá atrás. Ele intuiu um diagnóstico de diabetes tipo 2 e o prognóstico dele foi dar esses 2 remédios, Forxiga e Glifage. Forxiga favorece para determinados indivíduos diabéticos a condição de cetoacidose. Esse é o primeiro fator. Segundo, o próprio fator da diabetes. O terceiro, eu estava com uma infecção muito agressiva, muito agressiva. E essa infecção, meu estômago, eu tive que fazer tratamento por 2 meses, acabou agora, há 10 dias. Esse tratamento, eu estava com uma infecção viral no estômago muito evoluída, e isso ajudou no desequilíbrio de todo o ecossistema. Então, fortiga, diabetes e a infecção me levaram a um quadro de evolução muito rápido, assim, entre final da tarde de sábado e a minha internação na UTI na segunda-feira de noite, em que eu não teria resistido na estrada muito mais tempo, assim. Meu corpo ia entrar numa tempestade elétrica, eu sofri uma parada cardíaca e provavelmente eu não sobreviveria. Então, o fato da minha mulher, que eu não sei se ela está assistindo ali, eu agradeço eternamente, ter tido a intuição, o tirocínio, a sabedoria de saber a quem recorrer no momento que o que estava acontecendo comigo era bastante grave, e ter tomado a decisão de ouvir essas pessoas e ter me levado para Aranguá. Se ela não tivesse feito esse desvio, eu podia ter pego um acidente na estrada. Todas as cidades que tinham, a partir daquele ponto que a gente desviou, eram cidades com pior infraestrutura de saúde do que Criciúma, né? Eu estava 1 hora de Torres, estava 2 horas de Osório, eu estava 3 horas de Porto Alegre. E quando a gente entrou em Araranguá, eram às 5h30 da tarde. Eu não sei em que condição eu chegaria em Porto Alegre às 8 da noite, desidratado, com esse quadro viral agressivo e com a cetoacidose desequilibrando todo o meu sistema, né? Então, basicamente foi isso. Ali por quarta-feira, os meus indicadores começaram a melhorar gradualmente, né? Eu ganhei alta da UTI na quinta de tarde, na sexta eu ganhei alta do hospital, e aí quando eu voltei para Porto Alegre, meu médico absolutamente apavorado com o quadro, a gente fez uma série de exames que ele já tinha me receitado, né? E aí, quando eu voltei e fiz a primeira consulta com ele, ele disse assim, cara, não... ele fez uma série de perguntas sobre o que eles me disseram lá na UTI, né? Esse cara citaram cetoacidose. Tá, mas cetoacidose por corpos cetônicos ou cetoacidose diabética? Esse cara, sobrenome não deram especificamente, mas eles falaram de cetoacidose diabética, por conta da minha condição.
Daí está. Então, teu quadro é de diabetes tipo 1. Com base nisso que tu tá me contando, teu quadro é de diabetes tipo 1. Então, tu vai começar a parar com todos os remédios que tu estava tomando, tu vai começar com essa insulina, comecei a tomar Tresiba, e enquanto isso tu vai agora fazer os exames aqueles que eu tinha te pedido para fazer na semana seguinte, depois do feriado. Ele não tinha me pedido para fazer imediatamente. E aí, quando eu fiz os exames, demora um pouco, né? Demorou mais ou menos umas 2 semanas. Um dos exames era da minha reserva insulínica, que é normal. E aí, disse assim, cara, vamos voltar tudo. Teu diagnóstico é diabetes tipo 2. Qual a diferença de diabetes tipo 1 para diabetes tipo 2, né? Talvez eu não consiga explicar tão bem quanto a médica que tu trouxe aqui, né? Mas diabetes tipo 1, tu nasce com uma deficiência na tua produção de insulina. Diabetes tipo 2 podem concorrer duas coisas, dois quadros. Tu tem uma deficiência de produção de insulina e tu tem uma deficiência de absorção da glicose pela insulina que tu produz. Tem pessoas que têm as duas coisas, tem pessoas que têm uma condição mais pronunciada que a outra. Então, por isso que o meu quadro se assemelhou um pouco ao quadro de diabetes tipo 1. É muito raro ter um diabético tipo 1 na minha idade, porque ele me explicou. Normalmente é associado a uma condição de idade bastante jovem, né? E diabéticos tipo 1 são parecidos contigo, bem magros. Diabéticos tipo 2 normalmente adquirem a diabetes tipo 2 quando já vem também uma condição de cardiopatia, né? Pressão alta, algum comprometimento dos rins em função de não tratamento de diabetes e tal. Então, todo o meu quadro, por conta de como eu sou, me levava a um diagnóstico de tipo 1 depois que eu voltei, né? Mas depois dessa bateria de exames, ele disse, não, cara, tua condição é essa, tua reserva insulínica, nós vamos poupar, tu vai continuar tomando insulina injetável, né? E hoje eu não tomo mais Tresiba, né? Eu fiz uma transição para Chutoff, que é um outro tipo de insulina, né? Também é insulina Decudeca, mas tem uma outra substância chamada, vamos ver se eu consigo ler aqui, liraglutida, que ajuda na não liberação de glicose pelo fígado, né? A vantagem de usar o que eu estou usando hoje, que é essa canetinha aqui, que eu não sei qual é a tua, mas a minha é essa, eu usava uma outra. Exatamente. A vantagem, Exatamente. a vantagem dessa é que eu com a Tresiba, eu tinha episódios de vales muito agressivos na queda de glicose em alguns momentos do dia, mesmo seguindo a dieta. Então, eu tinha falsos episódios de hipoglicemia, que é bastante grave, né? É, é melhor, mas entre duas condições é melhor tu ter hiperglicemia, desde que tua glicose não exploda lá para 500, 600, né? Do que ter hipoglicemia, porque daí isso pode ter consequências bastante graves, assim, do ponto de vista da visão, do cérebro e tal, né? Então, eu comecei a tomar Chutoff faz 2 semanas e a minha curva melhorou muito, assim, né? Só para encerrar esse longo monólogo que eu fiz aqui, né, Patrick? Hoje, quem tem a condição que a gente tem, né, o controle é feito por tempo no alvo da tua glicemia, né? Essa tua glicemia fica dentro de um intervalo entre 70 e 180. Antigamente, isso era feito por hemoglobina glicada, então tinha um parâmetro lá, 6 é alguma coisa por cento. E indivíduos que têm um bom controle da sua diabetes, eles têm acima de 70% do tempo da glicemia dentro do alvo, né? Quando tu me perguntou se eu estava bem, né? Eu estou bem. Hoje eu tenho um chip no braço, que eu faço a medição da minha glicose. Eu deveria fazer 4 vezes por dia, mas eu fico batendo mais vezes para ver se eu não estou descendo na glicemia. Meu tempo dentro do alvo é de 97%, né? A ponto que o meu médico pensa, inclusive, em ver se faz sentido abrir mão da insulina, né, injetável, para um tratamento um pouco mais conservador, né, não tão de ponta, por conta dessa associação, né, dos medicamentos versus uma mudança de hábito, né. Que isso não tem como tu adquirir um desempenho desses só pela medicação, né? Tu precisa ajudar com a dieta, ajudar com o exercício físico,
que é onde eu tô, o meu foco hoje tá aí, né? Eu quero atingir os 150 minutos de exercícios semanais, porque isso tudo vai ajudar também no controle da absorção do açúcar pelo meu corpo, né? Com Desculpa, cara, certeza. falar tanto tempo assim, mas é que o Greg House teria ficado orgulhoso de me pegar como paciente, ou não, né? Ele não tinha nada pelas pessoas. Mas olha, Daniel, eu acho que assim, esse tempo que tu depositaste para falar sobre a tua história é isso aqui de tudo que aconteceu, né? Eu acho que é um resumo excelente, principalmente porque as pessoas têm que saber também sobre como funciona, como é que a gente vai se sentindo, né, a partir do momento que a gente começa a sentir esses sintomas. E essa é a proposta de hoje, né? Trazer um pouco de um depoimento, de uma vivência. E eu te agradeço muito por ter sido tão detalhista, tão preciso nessas informações, porque isso já foi falado em outras lives. A informação é a melhor prevenção, gente. Então, saber quais são esses sintomas e que também não são os únicos, né? Essa cetoacidose foi algo que eu até comentei em outras lives e também comentei com o Daniel, que eu não cheguei a passar por isso, né? Porque eu consegui fazer um diagnóstico mais precoce. Mas tem muita gente que não percebe, que vai passando esses primeiros sinais e não percebe essas mudanças até chegar nesse quadro que é um quadro clínico muito severo e que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, quanto mais Severo, informação, melhor, né? é severo, Patrick, e eu fiquei com a impressão, assim, de ser um quadro de difícil diagnóstico, ou de um diagnóstico rápido muito difícil, assim. Porque eu passei, vamos lá, eu passei por uns 5 médicos, até chegar. A impressão que eu tenho, e a minha saída da UPA de Araranguá, de ambulância, 30 minutos até Criciúma, eu tenho alguns flashes do que estava acontecendo e eu tenho a impressão que os paramédicos e os médicos que me atenderam ali já começaram a elaborar essa hipótese. E quando eu cheguei, logo eles fizeram uma gasometria venosa e perceberam o desequilíbrio. E aí eles ligaram uma coisa a outra. E eu fiz um monte de exames. Pensa em alguém que foi revirado, fui eu. Eu cheguei em Criciúma, já me colocaram num tomógrafo, eu fiz ressonância, todas as coisas possíveis que eu podia, todos os raios-x que eles podiam fazer, eles fizeram, porque eles não tinham uma ideia do que estava acontecendo, eles tinham algumas possibilidades, né? E isso que tu falou, assim, cara, é óbvio que quando eu comecei a perceber, assim, que eu estava tomando água, que eu estava indo ao banheiro, cara, eu sabia que alguma coisa estava errado, só que homem, como eu estava te dizendo antes, né, talvez por uma construção social de negar o cuidado a si e aos outros, eu ignorei todos esses sinais e disse assim, cara, eu sei que tem alguma coisa errada, provavelmente está acontecendo isso, eu já aventava a possibilidade da diabetes, só que eu não queria encarar isso. Por todo o quadro que acontecia. E quando o meu primeiro médico disse, cara, que tu tem é isso, teu quadro de diabetes está confirmado, ele não precisou me dizer. Quando eu abri o exame, eu vi os indicadores. Eu estava muito fora dos parâmetros normais. O parâmetro normal de glicemia é 100. 100, o cara já tem que ficar meio esperto. Tá batendo na borda superior ali, né? Tem que começar a ir no médico, vai no clínico, vai no endócrino e ver por que que tá no 100. Começou a bater no 110, opa, sinal vermelhíssimo, assim, né? Porque a diabetes tipo 2, ela pode ser adquirida por maus hábitos alimentares, por uma vida, né, sedentária, por uma série de não cuidados, mas pode ser que tu nasça com essa condição que eu expliquei, e o teu organismo, ele produz insulina, mas ele não absorve a glicemia, né, a glicose do teu corpo e os teus índices acabam se alterando. Então, assim, isso que tu falou é muito correto, assim, né? A gente está no Novembro Azul, né? A live é para discutir essas questões do cuidado do homem. Cara, é só ver. Uma vez eu vi uma palestra do Drauzio Varela e ele dizendo assim: quantas mulheres tem aqui nesse auditório? Lá no FIEX, lá, 1.000 pessoas. Assim, 60% do auditório levantou a mão. E elas dizendo assim: vocês todas vão ficar vivas. A chance de vocês ficarem vivos é muito maior que a chance dos homens ficarem vivos. Sabe o que acontece com as mulheres que ficam viúvas? Elas não querem ter um relacionamento depois, porque elas passaram a vida cuidando daquele companheiro que não se cuidou.
Então, ele teve um AVC, ele teve uma parada cardíaca, ele virou diabético, ele teve uma amputação porque não se cuidou quando teve o diagnóstico de diabetes, né? Então, elas cansam disso e elas vão viver a vida delas depois, né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu não me orgulho da minha história, sabe? Mas eu também entendi, quando eu recebi, foi uma bomba para mim, assim, entender. Naquele momento, eu era um diabético, sabe? E depois, quando eu comecei a fazer o tratamento e eu passei por esse perrengue todo, eu voltei pro Guilherme e o Guilherme disse assim, cara, tu não é diabético, tu tem diabetes, é diferente. Nós vamos fazer com que tu ter diabetes seja uma condição que mude a maneira como tu está lidando com o teu corpo até hoje. Então, assim, cara, os meus indicadores todos melhoraram, eu passei a comer melhor, eu voltei pro peso que eu tava, porque eu fiquei muito desidratado, perdi muita massa muscular e eu perdi uns 2 ou 2,5 kg quando eu fiquei na UTI, né? Hoje eu peso por volta de 74,5, minha batalha não é chegar no 61, que a como é que chama, que a biopedância diz que eu deveria ter, eu nunca tive, sei lá, quando é que eu tive 61, entendeu? Eu estava lá na faculdade quando eu tinha 61. Mas meu trabalho hoje é reduzir gordura abdominal, fazendo caminhadas, exercício físico, e chegar aos 70 quilos. Por quê? Porque isso tudo vai ajudar muito no controle da minha diabetes. E eu não quero, velho, ter que depender disso aqui agora, entendeu? O, quanto menos. E assim, eu não sei se as pessoas já viram, né? Mas é uma caneta. Esse processo aqui é um processo limpo de injeção, de ingesta de insulina no teu corpo, né? Senão eu tinha que comprar aquelas seringas fininhas, que é muito mais complexo, é muito mais difícil, tu pode contaminar, pode te machucar com aquilo. Esse processo é super simples, eu levo no carro quando eu preciso sair, tenho ali as ponteiras que tem 4 milímetros, não dói, mas eu não quero ter que depender, Patrick, da insulina, se eu puder ter outro tipo de controle, entendeu? Eu sei que a minha condição vai evoluir num ponto que vai ser imprescindível tomar. Mas o meu trabalho hoje vamos lá, 2 meses depois do que aconteceu, eu melhorei as coisas que eu comia antes, não chegava a 40% do que eu como hoje, sabe? Estou comendo melhor. Então, meu próximo passo é cuidar dos meus outros indicadores de colesterol, trabalhar as questões aeróbicas para que eu tenha uma condição física mais adequada, uma absorção melhor da glicose, né, pelo meu organismo. E depender, se tudo der certo, a curto prazo, depender menos disso aqui, né? Usar outro tipo de controle que, inclusive, não me leve a condições como hipoglicemia, que é uma condição que particularmente me apavora. Pode acontecer enquanto está dormindo, né? Então, o meu trabalho nesse momento é buscar construir esse quadro de tratamento de uma doença crônica, que ela não desaparece, dessa forma, olhando para mim e tendo um autocuidado que eu nunca tive nesses 46 anos. Assim. Perfeito, e nós recebemos até algumas perguntas sobre isso, sobre a rotina, né? E é interessante, é muito importante falar sobre isso, como essa rotina ela modifica, né? A gente adiciona e sempre lembrar, gente, que tratamentos são muito diferentes, né? A gente falou sobre isso no sábado com a doutora Luciana, porque no meu caso, eu não tenho tanto essa possibilidade de deixar ou diminuir o uso de insulina, né? No meu caso da diabetes tipo 1, eu preciso usar insulina porque eu já não tenho nenhuma produção, né? O Daniel trouxe para nós então que ele pode reduzir e trabalhar para reduzir isso é excelente, né? Eu sempre digo assim, olha, se eu posso dizer uma coisa eu não desejo isso para ninguém, né? Essa rotina de injeções, de medições de glicose, assim, é realmente um tratamento bastante agressivo para o corpo. Com certeza ele evoluiu muito e hoje a gente tem muitas facilidades em comparação com o passado, mas ainda temos algumas batalhas a vencer nesse sentido, né? Tem uma E questão, né, Patrick, que assim, vamos lá, o tratamento evoluiu, mas é uma doença muito cara. É uma doença cara, é um né? ponto muito importante de trazer também, é uma doença que é muito cara para se manter, né?
Assim, é possível ter tratamento adequado pelo SUS? Sim. As duas insulinas que eu ministrei até hoje, na verdade, três. Eu comecei com NPH quando eu saí do hospital, que era essa que eu usava com injeção descartável. Mas as outras duas que eu passei a adotar, que são mais modernas, elas não estão disponíveis pelo SUS. Pelo menos aqui onde eu moro, em São Leopoldo, não tem. Talvez na farmácia do estado seja possível. Existem outras. Eu uso uma insulina ultra lenta, né? Então, ela simula a insulina basal que o teu corpo produz, que é aquela que vai regulando a tua glicemia, o teu açúcar durante todo o teu dia. Porque o teu pâncreas, ele produz dois tipos de insulina, a basal e a de ação rápida. A de ação rápida é quando tu come. Almoçou, ele vai lá e, pum, joga uma quantidade de insulina para baixar a glicose que o processamento, o metabolismo provoca, né? A transformação dos alimentos em açúcar. Eu não precisei usar injeção de insulina de ação rápida ou ultra rápida nas refeições. Mas tem pessoas com diabetes que precisam usar as duas. Então, é uma condição que tu tem que Eu andar, utilizo, né, por exemplo. tu tem que andar com as duas canetas, né? Então, assim, tu vai pra praia, tu quer comer alguma coisa na beira da praia, tu tem que ficar te monitorando. Eu não sei, Patrick, se tu usa, eu uso, não vai dar para ver agora porque eu tô de camisa, mas eu uso um dispositivo no braço que eu meço a Sim, minha glicose, né? tá aqui no braço. Cara, assim, são R$ 500 por mês, né? Só para fazer essa manutenção. É possível fazer o controle pelo glicosímetro, né? É possível. Mas, vai lá, tu vai fazer 6, 8 medições por dia, são 6 ou 8 furos no teu dia, né? No teu dedo, nos teus dedos. Então, de fato, é uma condição que tu tem que meio que prestar atenção, assim, e tem pessoas que hoje não têm, né? Eu tenho tido condição de me tratar dessa forma, mas é uma doença que ela não é o tratamento, o melhor tratamento não é alcançável para todo mundo. Ainda que o SUS forneça remédios muito bons, muito similares ao que eu tomo. Essa insulina é uma insulina que ela evita esses picos e vales, né? Então, para justamente que os efeitos colaterais não sejam tão agressivos para o teu corpo, né? Com certeza, e eu acho que isso é muito importante a gente dizer. Ele é um tratamento que ele é fornecido para o SUS, como o Daniel falou. Existem tratamentos melhores, mas isso é importante saber também. A gente tem esse direito, e inclusive hoje eu vi um post que está no meu Instagram falando sobre esses medicamentos que são fornecidos pelo SUS, né, e todo esse tratamento. Mas, Daniel, eu queria trazer um pouco também a questão da hipo, porque tu falaste sobre a hipoglicemia, e eu queria saber, porque isso também é uma pergunta que rolou aqui para nós. Tu já tiveste alguma crise de hipoglicemia? Como é que foi para ti? Tu ainda não tiveste, mas o que que tu sabe sobre isso? Porque eu sou uma pessoa que constantemente sofro um pouco por isso, porque o controle de glicemia ele é um controle muito rigoroso, mas que ele é passível de errar, né? A gente pode tomar insulina demais ou de menos, e aí tem consequências. E no caso, quando a gente toma insulina demais, por exemplo, pode acontecer de uma queda muito brusca, né? Então eu queria saber um É, pouquinho disso, se tu já tiveste essa experiência e como é que é. vou fazer a medição agora, porque faz uma hora que eu não meço. Eu preciso comer, ó. Olha ali, ó, 81, tá naquele limite, tá bonito, né? Dá pra. Mas eu tô no momento que daqui a pouco eu preciso comer. Eu tenho uma bolachinha aqui para ficar enquanto eu tô aqui contigo, né? Eu não vou poder ir lá comer, então eu vou comendo para fazer uma rampinha para cima ali. Cara, eu comecei a usar o, o Freestyle Libre quando eu voltei de Santa Catarina. Logo que eu fiz a consulta, eu voltei para São Leopoldo no sábado e na terça-feira fui com o meu médico e aí ele me explicou uma série de coisas do porquê que aquilo tinha acontecido e tal. Eu saí de lá e comprei. Na verdade, quando eu cheguei aqui, ele já pediu para eu comprar na farmácia e eu comprei, eu instalei num domingo e comecei a medir. Só para explicar assim para as pessoas, né? Quem faz medição de glicose pelo sangue, tira o sangue, leva para o laboratório, 100% de acerto, né?
o exame capilar, que é da ponta do dedo, ele tem uma defasagem de mais ou menos 10%. Então, se tu tá com 150 no sangue, vai aparecer na tua ponta do dedo 135 ou 165, né? E o sensor que a gente usa para evitar furar o dedo, ele tem 10% de defasagem em relação à ponta do dedo. Então, o que aconteceu comigo, assim? Os sensores, às vezes, eles saem de fábrica com uma calibragem para o teu corpo, para o teu metabolismo, para o teu organismo, que pode induzir a tua medição para mais ou para menos. O que me disseram a respeito disso? Que sim, esse é um problema, mas o importante é tu observar. Deixa eu só mostrar aqui que tu conhece, né? Sim. Na verdade, são equipamentos que têm inovado muito e têm trazido outras perspectivas, né? Eu acho que isso é importante dizer também. Deixa eu ver como é que mostra aqui, ó. Tá vendo? Ali tem os gráficos, né? A linha preta é onde eu estou andando hoje, e azul mais forte onde eu costumo estar, e azul mais fraco, pontos que saíram. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco melhor. Pontos que saíram, né? Então, pontos que ficaram azul fraco, então, não é o usual, é o desvio padrão, o azul mais forte é onde eu costumo estar, e o preto é onde eu estou hoje, né? Então, o que aconteceu? Teve alguns episódios que eu instalei o sensor e ele fica tentando aprender no primeiro dia. Nesses primeiros dias aí, ou no final de uso de um sensor, eles andaram descalibrando e eu entrei na faixa de hipo. E aí eu relatava isso para o meu médico e disse assim, tá, mas tu teve tremor nas mãos? Tu começou a tremer? Eu disse, cara, não tive. Eu disse, cara, é muito raro ter episódio de hipoglicemia assintomático. Eu disse, cara, mas estamos aqui, acessa aí. Ele pediu para comprar porque ele pode acessar do lugar onde ele tiver a minha medição, né? Porque no início eu mandava muitas mensagens para ele, cara, tá acontecendo isso, o que eu faço? Ah, lembra que eu te expliquei tal coisa? A jornada de educação na diabetes é uma jornada longa. Não combina com ansiedade. Eu sou um cara relativamente ansioso, mas eu sou um ansioso que funciona. Sou um ansioso funcional. Então, enquanto eu não descubro as coisas, enquanto não tenho a informação relativamente dominada, isso me gera eu não sei muito bem como agir. Então, as primeiras semanas, entender a diabetes, entender como meu corpo respondia à insulina, entender o funcionamento do sensor, me deu episódios assim que eu estava almoçando em casa, medi antes de almoçar, eu estava no vermelho, eu saí correndo para tomar refri, por exemplo. Eu sempre tenho refrigerante e bala de goma em casa, e eu tenho bala de goma no carro. Porque se eu tiver um episódio de hipoglicemia no carro, eu posso me acidentar. Isso é algo importante, né? Às vezes acontecem acidentes e as pessoas descobrem, o motorista tinha diabetes. E ele provavelmente pode ter tido um mal por isso, né? Por causa da hipoglicemia. Por isso que uma das coisas que eu cogito é não abrir mão do sensor. Eu sei que é caro, o SUS não vai dar, mas eu tenho um maior controle sobre os episódios. Assim. Teve um dia que eu estava dando aula e eu fiquei umas 4 horas sem comer. Entrei num flow de trabalho, de aula, e eu estava me sentindo bem, assim. Eu saí daqui, eu moro perto de um restaurante que eu gosto bastante aqui de casa, eu estava indo caminhando para lá e eu resolvi bater a minha glicemia. Eu estava com 60. Eu estava normal, como eu estou agora. Eu cheguei no restaurante e eu pedi uma Coca-Cola e eu tomei direto, assim. E aí a coisa não respondia. Eu tomei uma segunda e pum, né? Explodiu, foi a 240. E depois ela voltou. Então, até nisso, tu tem que aprender a dosar. Vou dar um exemplo. Nesse dia que eu estava almoçando e que deu um episódio de hipoglicemia, esse aí que eu estava falando agora foi um dia de noite. Eu estava almoçando, fui bater, eu estava com 60. A gente estava almoçando e tinha uma garrafa de fruque na mesa. E eu tomei. Tomei o primeiro copo, esperei uns minutos, bati, não respondeu. Tomei o segundo copo. Esperei 5 minutos, bati, eu entrei no episódio de hipoglicemia pro sensor, né? Que ele registra quando fica 10 minutos. Então, teve um apontamento lá. E aí eu não respondia, tomei o terceiro copo, 15 minutos,
não reagia. Daí eu resolvi olhar o rótulo da Fruc. Eu estava tomando uma Fruc normal. A Fruc tem 30%, eu estou fazendo propaganda agora, né? Fruc Pois é, não, tem, isso não tem patrocínio, tá, gente? Mas se quiserem, por favor, estamos abertos para ano que vem começar com patrocínio. a Fruc tem 30% menos açúcares que refrigerantes normais comuns têm. Então, enquanto a Coca-Cola, por exemplo, tem 39 de carboidrato, e desses 39, 38 deve ser açúcar, a Fruc tem 11. Então, eu teria que tomar 3 vezes mais Fruc para ter o mesmo efeito de um copo de Coca-Cola. Entende? Daí eu fui lá no meu carro, eu tenho uma lata de Coca-Cola no meu painel, fui lá, peguei, tomei, aí eu recuperei o açúcar. Só que eu não tive nenhum episódio físico. E então o que que eu faço, né, Patrick? Quando eu descobri essa condição, o debate na minha casa é, bah, tem que diminuir a ingesta de carboidrato, porque principalmente carboidratos de cadeia curta vira açúcar muito rápido. Então tu tem pico glicêmico. Tem que cuidar isso, né? Massa branca, farinha branca, né? Ninguém fala dessas drogas lícitas aí, né? Açúcar, sal, farinha de São trigo e tal, né? as três drogas lícidas, né? Os três pós, né? Que a gente fala, que é a farinha, o açúcar e o sal. É. Muito, muito perigoso, assim, né? Então, o que que o meu endócrino e a minha nutricionista falaram para mim? Eu preciso comer 6 vezes, eu preciso comer porções, principalmente à noite, de carboidrato, para ter uma reserva glicêmica para atravessar a madrugada. Então, se eu chegar para dormir com 80, dormir 10 e meia, 11 horas. Se eu chegar nesse patamar com 80, 90 de glicose, provavelmente, por eu não ter nada no corpo, o meu açúcar vai baixar muito. E aí, eu posso ter um episódio de desmaio, de perda de visão, tem uma série de coisas que eu não quis nem investigar direito. Então, o meu negócio é o seguinte: antes de comer, antes de dormir, eu como. Eu tenho jantado antes das aulas, então, no horário que a live começou, por exemplo, é um horário que normalmente eu estou comendo. Eu janto, então, salada, carboidrato, uma porção de carboidrato e de proteína. Como eu comecei a jantar mais cedo, porque eu jantava muito tempo depois da aula, lá para umas 10, 10 e meia, eu faço um lanche, normalmente com algum carboidrato. Então, pode ser uma torrada, pode ser um pão integral, tudo isso assim. Cortei farinha normal da minha dieta, né? Açúcar. Eu não era um cara de ficar comendo chocolate, bala, essas coisas o tempo todo, mas é uma coisa que desapareceu, né? Eu tive que substituir. Meu filho levou todas as balas que eu tinha aqui. Comecei a comprar uns Mentos ou Trident sem açúcar, porque às vezes bate um pouco em mim, mas eu também descobri, Patrick, que como eu estou conseguindo fazer esse controle, mesmo que o sensor não seja fidedigno à ponta do dedo, o que importa é o comportamento da curva. Se a minha curva está achatada ou ela parece uma reta, se ela está um pouco para cima, um pouco para baixo, está tudo certo, né? Então, o que que eu tenho feito, assim? Eu tenho me permitido comer melhor sempre que eu posso e a minha dificuldade é comer fora. Se eu preciso comer fora de casa, é bem difícil, assim. Não tem uma salada que é legal, ou tem muito legume que não é muito a minha praia, então isso me afeta. Hábitos que eu adquiri, que a tua audiência estava perguntando, né? Eu tenho feito uma ingestão de verduras exponencialmente maior do que eu comia, porque isso ajuda na absorção da gordura, de outros processos, né? E tenho comido muito menos carboidrato do que eu comia, mas eu mantive, porque eu preciso ter nesses meios de tarde essa reserva e principalmente de noite. Então, mas como eu tenho comido melhor, tenho comido mais espaçado, por exemplo, quando eu vou dormir ou no meio da tarde, eu como granola, sem açúcar, sem nenhum tipo de açúcar, sem melado, sem mascavo, não pode ter nada, né? Só que granola eu como 3 colheres com leite. Granola para não ter açúcar, mas é carboidrato. Tem frutas secas tem frutose. Uma coisa que eu fazia muito com meu filho, eu achava super legal, assim,
Era, meu filho não toma refrigerante, mas sempre foi educado a tomar suco. Adora suco de laranja, por exemplo. É uma bomba. Eu e tu não podemos tomar suco de laranja, né? Ninguém deveria poder tomar suco de laranja. E quantas laranjas tu tem que espremer para render aquele copo, né? Versus tu comer uma laranja. Tu vai Toda a comer fibra que se perde da laranja, né? se perde que ajuda na absorção daquela frutose que vai se transformar em açúcar. Então, coisas que mudaram na minha casa, né? Meu filho tinha acesso a muitos biscoitos com farinha branca. Meu filho tinha acesso franqueado a sucrilhos. Tem que durar um mês a caixa. Ele tinha acesso franqueado a suco. Ele só toma suco na minha casa se tiver misturado com água. E hoje, com quase 6 anos, ele me pergunta, pai, isso aqui tem muito açúcar, né? Então, ele convivendo comigo, tem refletido no que ele pode, né, refletir a respeito de como a gente deve comer melhor, né? Ele tem todo um trabalho que eu preciso fazer para que ele coma melhor, mas os pais devem servir de espelhos aos filhos, né? Então, a minha mudança radical de cardápio fez com que ele também tivesse que se adaptar a esse contexto. E hoje ele não me pede mais as coisas que ele pedia. Ah, quero um copo gigante de suco de laranja. Não, não toma, entendeu? Aquela caixa de suco tem que durar uns 3 ou 4 dias, aquele litro, sabe? Então, vai tomar água, né? Eu sei que pode parecer cruel um pai dizer isso em relação ao filho, né? Que deveria tomar algo natural. É natural, mas a gente não tem ideia do quanto isso é prejudicial também para uma pessoa saudável. Com certeza. E olha, a gente pode ficar aqui muito tempo, né? Porque realmente é uma história de vida, assim, ser resumido em 1 hora é realmente muito pouco. Mas a gente já está se encaminhando para o final. E eu queria fazer uma pergunta aqui que a gente recebeu ao vivo aqui da Helena Rover. Como está o seu emocional e o processo de aceitação com tantas mudanças? Acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que falar e que muitas vezes não é, né? A gente só recebe de bandeja assim, não come açúcar, come isso, come aquilo, toma injeção. Mas como é que fica o emocional da gente nisso, né? Então eu queria te perguntar, Daniel, como é que tá nesse momento, depois de tantas mudanças que tu já relatou, né? Como é que tá pra ti isso, essa situação? A pergunta da Helena é uma pergunta chave para quem tem que lidar com uma condição crônica, né? De novo, eu vou repetir porque a audiência se renova. Eu não me sinto diabético, eu tenho diabetes, né? É uma doença que eu vou conviver, talvez por mais 40 anos, talvez mais 35 anos, não sei por mais quanto tempo, né? Mas é uma condição que eu vou ter pro resto da vida. Mas eu não me sinto, a doença não me define, eu quero repetir isso, né? Helena, eu já faz 2 anos e meio, eu faço análise. Já fazia por outras razões, fiz análise 10 anos atrás, 2 vezes por semana. Hoje, desde 2018, eu faço análise 6 vezes por mês, né? É um investimento que eu fiz em mim, me ajudou muito na minha jornada de autoconhecimento. Eu costumo dizer que a minha analista só não escreveu a minha tese, mas ajudou muito no meu processo de entendimento de ter aquele parto, né? Porque uma produção acadêmica desse tamanho mexe com muitas coisas, né? E eu tive a sorte, Helena, de quando aconteceu todas essas coisas, 2 coisas aconteceram, né? Minha mulher é psicóloga e eu tinha o apoio da minha analista. Então, obviamente que uma pessoa que recebe, talvez eu vou fazer um exercício aqui de fantasia difícil, né? Mas talvez uma pessoa que não se tratasse, que não fizesse análise, que não tivesse o respaldo familiar que eu tive, estaria numa condição bastante precária do ponto de vista da sua saúde mental, sabe? Não quer dizer que foi fácil. Um amigo meu, um dos meus melhores amigos, assim, né? Eu conto nos dedos essas pessoas, assim. E ele perguntou, cara, quando é que tu descobriu que tu ia morrer? Porque eu tava ali há horas de morrer.
Caiu a ficha no final da noite de quarta-feira, quando trocou os médicos e entrou um carinha lá que tinha um jeito mais despachado. Eu perguntei, cara, Paulo, me diz uma coisa, o que ia acontecer comigo se eu não parasse em Araranguá? Os caras, tu ia morrer. Como assim? Talvez não nos primeiros minutos, na primeira hora, mas, cara, não sei se tu ia chegar em Porto Alegre. Imagina ouvir isso, né? Eu fiquei 4 dias, né? Da noite de. Eu conto 4 dias, mas na verdade foram 13 e alguma coisa, assim. Da noite de segunda-feira até o final da tarde de quinta na UTI, em que a minha família eram aqueles profissionais ali. Eu podia falar com a minha mulher uma vez por dia de noite. E na segunda noite, na quarta-feira, a primeira vez que eu consegui falar com ela foi na terça. E no final da noite de quarta-feira, quando a enfermeira entregou o celular para fazer uma videochamada para ela me disse assim: olha quem tem um homem me visitando aqui, né? Ela estava hospedada em Criciúma e ela virou o celular, era o meu pai, assim, que tinha saído de Porto Alegre para ir até lá. E não tem como tu não desabar numa circunstância dessa, sabe? O pós saída da UTI, do hospital, voltar para casa, ver o meu filho de novo, porque em algum momento, quando eu percebi o que estava acontecendo, assim, eu imaginei, cara, foi por muito pouco, né? E pela Morgana trabalhar no SUS, ela convive com muita gente que trabalha no SAMU, né? Essa condição que eu tive não é facilmente reversível. Então, eu passei por 2 episódios bastante importantes. Eu não quero me valorizar por isso, né? Uma das coisas que eu falei para minha analista era: eu não me sinto um mártir, mas eu também não sou vítima disso que aconteceu, sabe? Eu não quero virar um herói. Eu não estou contando isso para que as pessoas sintam pena de mim. Longe disso, né? Mas são 2 notícias muito, muito graves, assim, que eu recebi, né? Uma da condição da diabetes tipo 2, histórico da família do meu pai, pelo lado da mãe dele era tipo 2, mas todo o lado do meu avô, pai do meu pai, com exceção do meu avô, todos eram diabéticos tipo 1, sabe? Eu tive essa notícia, tive a internação por cetoacidose, pelo meu quadro viral explodindo, meu corpo estava derretendo. Foi difícil lidar com essas coisas. Ainda é, né? Em certo sentido. E eu acho que muitas vezes os tratamentos que a gente começa a empreender, né, melhorar, não levam em conta a nossa jornada solitária de convívio com isso, assim, né? De tu ter saúde mental para ter essa resiliência, assim. E a minha mulher me salvou algumas vezes, né? Me salvou quando desviou o carro em Araranguá e me puxou várias vezes dizendo: não, calma, te acalma, vai dar certo, vai funcionar, estou aqui para te ajudar, vamos comer dessa forma. Então, sou muito grato ao que ela fez, né? Eu mandei o link da live para ela, não sei se ela está assistindo, não mandou nenhuma mensagem, talvez esteja envergonhada pelas coisas que eu estou dizendo aqui, mas eu tive muita sorte, muita, muita sorte de ter essas 2 mulheres do meu lado. A minha mulher mesmo, né, a Morgana, e a Ana Laura, que é a minha analista há 2 anos e meio, que foi com quem eu consegui falar no hospital, tá muito preocupada, e foi um alívio falar com ela. E depois a gente intensificou, eu precisei intensificar as minhas sessões, não porque eu estava num quadro depressivo, mas porque é uma circunstância que mexe muito com o emocional das pessoas, né? E vamos lá, aconteceu isso comigo com 46 anos, me tratando há 2 anos e meio, então eu tinha alguma retaguarda, digamos assim, né? Eu me considero um cara esclarecido, mas muita gente que recebe essa notícia talvez não tenha essa condição de cuidar, né, dos seus pensamentos, daquele momento que tu fica sozinho, de lidar com as tuas emoções, né? E eu digo isso há muito tempo, né? Não é porque a minha mulher trabalha no SUS e trabalha com saúde mental que eu digo isso. Saúde mental deveria ter uma política pública estatal, né? Para que todos pudessem ter acesso a isso. Porque todo mundo, várias das coisas que a gente vive hoje que são bizarras, que a gente atravessa, casos de violência sexual, pedofilia, de pais que batem nos filhos, não se arrependem, que tem quase uma psicopatia, tudo isso poderia ser atenuado se nós tivéssemos carreiras estruturadas e valorizadas
no sistema público de saúde para atender essas pessoas. Existem psicólogos, óbvio, existem os CAPs, existem os CRAS que têm essas equipes, mas são insuficientes, né? E eu te digo, Helena, que a minha condição, e eu consigo falar com o Patrick hoje por essa hora e um pouquinho que a gente está aqui, do jeito que eu estou falando, porque eu sou resultado de um trabalho num consultório, numa sala de uma analista, nas vezes que eu precisei falar com a minha mulher sobre essa condição. E eu fui abrigado, eu tive acolhimento. E as pessoas que não tiveram essa oportunidade, né, que passaram por uma experiência de quase morte, como é que eu passei, como é que elas saíram de lá? Saíram melhores do que elas entraram? Então, essa jornada, ela precisa ser, a gente precisa de auxílio, né? E eu te digo que eu não fico mais pensando diariamente sobre a condição que eu atravessei, e nem sobre os pesadelos que eu tenho, ou que eventualmente eu possa ter, em relação às consequências da diabetes. Mas é algo que tu precisa trabalhar o tempo todo, na minha opinião, né? Tu não pode deixar uma fresta vulnerável porque a depressão te pega, pode vir a te pegar. E esse também é um trabalho que eu tenho feito com muito ardor, assim. Com certeza. Eu acho que é muito importante essa conversa que a gente tem que ter também sobre essa rede de apoio, né? A gente conversou sobre isso numa live anterior também, e eu reitero, essa rede de apoio ela é essencial para a gente poder ter um bom tratamento e uma boa recepção para essa condição. De novo, a gente convive, a gente segue, né? A gente continua fazendo muitas das nossas coisas que a gente já faz na vida, mas sempre é importante ter esse apoio e entender que a gente não está sozinho nesse momento, né? Então, esse é o intuito da gente também fazer, de eu ter promovido essas lives aqui, ter tido esse apoio também e receber pessoas tão queridas que, né, abriram pra gente aqui um pouco dos seus relatos de vida, e o Daniel é uma dessas pessoas e eu sou muito grato a isso, né? Então eu queria deixar muito registrado aqui que eu sou muito grato ao Daniel por ter aberto essa conversa com a gente, ter trazido um pouco dessa experiência de vida, porque sim, é algo importante e que a gente tem que trazer e conversar sobre, né? Eu te agradeço, né, Patrick, foi uma oportunidade incrível, assim, de conversar com alguém que também tem uma condição, se não igual à minha, mas muito similar na rotina, no cuidado e tal. Quando a Bruna me convidou para participar contigo, eu disse para ela que eu teria o maior prazer, porque se a minha história for capaz de mudar um homem ou uma mulher nessa jornada, já terá valido a pena, né? Ou se não mudar, se pelo menos as pessoas tiverem um aumento de consciência em relação ao autocuidado, ao cuidado com os seus familiares, os seus entes queridos, né? Já terá valido a pena, já valeu a pena só por ter te conhecido e ter conhecido a tua audiência, as pessoas que mandaram as perguntas. Então, eu é que te agradeço e te parabenizo por essa iniciativa, né, de fazer essas 3 lives nesse mês. Inclusive, essa deveria ter acontecido antes, né? Não aconteceu por conta dos meus compromissos na universidade, mas foi excelente, cara. Eu fiquei muito feliz de poder contribuir contigo com o projeto. Tomara que a gente consiga ver mais pessoas tendo cuidado, né? E conseguindo conviver melhor com essa doença. Com certeza. E como eu digo, né? Informação é prevenção, gente. Então, muito grato ao Daniel, grato à Bruna também, Bruna Hidalgo, que é aluna do Daniel e que trouxe essa proposta, né? A gente não se conhecia antes e foi um privilégio, e eu sou muito grato também a ter conhecido o Daniel. Umas futuras parcerias aí, quem sabe, né, pra gente continuar falando sobre isso, porque Novembro Azul, gente, também é novembro de diabetes, né? Também é o mês da gente se conscientizar sobre essa doença, e esse projeto todo permeia isso, a informação. Então, de novo, muito obrigado, Daniel, muito obrigado a Bruna, muito obrigado a quem ficou até aqui no final. E todos esses vídeos, né, que a gente está produzindo essas lives, elas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Então, compartilhem, né? Continuem passando essa informação adiante, porque isso é essencial. A gente falar sobre isso e cada vez mais ter informação precisa e de qualidade. Daniel, muito obrigado. Como é que a gente pode te encontrar
né? Isso é importante também. Como é que a gente encontra a tua empresa aí, né? Que é tudo na comunicação, né? Importante. Cara, meu Instagram é eu sou o Bit, né? Soubit, eu sou o Bit de Bittencourt, ali, que tá aqui embaixo, aqui, né? No cantinho e tal. Tá aqui em cima, na verdade, tem um nomezinho. Que bom. Mas, cara, joga no Google aí, Daniel Bittencourt Unicinos, que vocês vão me encontrar. Eu vou ter o maior prazer de conversar com as pessoas que têm alguma dúvida. Espero que a minha história, que está só no comecinho, né? Bem no comecinho, nessa jornada com a doença, ajude, né? Me ajudou. Acho que quando a gente fala, a gente elabora. Quando a gente elabora, a gente consegue conviver melhor com o trauma e com as coisas que a gente tem que saber lidar. Então, para mim também foi uma oportunidade de autocura conseguir conversar com vocês. E fiquem à vontade, sim, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês sempre que for preciso. Isso aí, então. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Então, continuem assistindo aqui os nossos vídeos e compartilhando para a gente espalhar conhecimento. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.